Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, gente, nós fizemos um passeio sobre o espaço litúrgico, espero ter contribuído. Agora nós vamos ao 6º capítulo aqui da Instrução Geral do Missal Romano, que vai trazer requisitos para a celebração da missa. Vamos começar lendo hoje a partir do parágrafo 319. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja sempre utilizou pão e vinho com água para celebrar o banquete do Senhor, a missa, a Eucaristia. O pão para a celebração da Eucaristia deve ser de trigo, sem mistura, recém-feito e ázimo, conforme a antiga tradição da Igreja Latina, isto é, sem fermentos, estamos falando da hórtia. Depois, a verdade do sinal exige que a matéria da celebração eucarística pareça realmente um alimento. Convém, portanto, que, embora asme com a forma tradicional, seja o pão eucarístico de tal modo preparado que o sacerdote, na missa com o povo, possa, de fato, partir a hórtia em diversas partes e distribuí-las ao menos a alguns fiéis. Não se excluem, porém, as hóstias pequenas, quando assim exigir o número dos comungantes e outras razões pastorais. O gesto, porém, da fração do pão, que por si só designava a Eucaristia nos tempos apostólicos, manifestará mais claramente o valor e a importância do sinal da unidade de todos num só pão e da caridade fraterna pelo fato de um único pão ser repartido entre irmãos. O que significa isso, minha gente? Então, primeiro, que a hórtia não seja algo invisível, que a gente possa vê-la. E existe um momento, qual é o momento que a hórtia é repartida? Muita gente pensa que é a hora da narração da ceia. Tomai todos e comei. Não é aquela hora. A hora em que a hórtia é partida é lá no cordeiro. É o cordeiro que é partido e repartido como alimento para todas as pessoas. E o missal está dizendo, é importante que daquela hórtia também que foi utilizada na missa, consagrada naquela missa, não só quem preside comungue dela, mas outras pessoas também sejam oportunizadas, seja quem está concelebrando como presbítero ou mesmo o povo de Deus, para demonstrar toda a comunhão que a Eucaristia teologicamente propõe a gente viver como filho de Deus. Sobre o vinho para a celebração eucarística deve ser de uva, natural, puro, isto é, sem mistura de substâncias estranhas. Então é muito importante que as comunidades façam o seu devido e correto investimento no vinho que é usado para a missa. Tem um vinho próprio de missa, não é qualquer vinho. E quando é um vinho próprio de missa, você vai com muito mais segurança. É possível que uma eventualidade, algum outro momento, venha a faltar aquele vinho, alguém esqueceu, mas o jeito normal é que a gente tenha, seja o canônico, seja, tem vários nomes. Ele sempre vai ter lá vinho de missa, ou seja, ele já foi feito com essas orientações da igreja. Se depois da consagração ou quando vai comungar o sacerdote percebe que no cálice não foi colocado vinho mais água, derrama a água em algum recipiente, coloque vinho com água no cálice, consagrando-o com a parte da narração da instituição correspondente à consagração do cálice, sem ser obrigado a consagrar novamente o pão. É difícil, mas não é impossível de acontecer. Por isso que às vezes a gente confere mesmo, será que o vinho está aqui dentro? Será que a água está aqui dentro? E é muito fácil porque o vinho sempre vai se destacar, dado que a água são apenas algumas gotinhas. Fiquemos por aqui hoje, gente. Guardemos no coração, parece um cardápio que a gente conhece bem, mas clareia nossa mente para a gente vivenciar bem a liturgia. A hora do Cordeiro de Deus é um gesto que é para ser visto. Aliás, todos os gestos na missa. Então, aquele gesto de partir o pão
independente de onde eu esteja, se a igreja é grande, se é uma catedral, meu olhar deve estar direcionado lá naquele altar. E ter a consciência de que aquele Jesus que é partido e repartido é o meu alimento, é o nosso alimento. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.